Boa noite, seja muito bem-vindo à TE TV. Esta noite temos uma programação focada para seus objetivos. Hoje nós teremos algumas lives super importantes, 2 lives vamos ter essa noite e também estaremos com 2 cursos sendo também colocados de forma gratuita para vocês. Hoje, esses cursos, como você sabe, eles são de uma carga horária grande, então a gente vai trazer isso por episódio. E aí você vai poder participar, você vai poder anotar, coloca papel e caneta do teu lado e fique pronto para assistir essa programação que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Te vejo logo mais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para o que a gente tem para trazer para vocês hoje? Estão prontos mesmo? A noite hoje é de empreendedorismo em foco. Um grande abraço, vejo vocês. Fala, empreendedor, tudo bem? Como é que você vai? Espero que muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Homem de Melo, está aparecendo aí embaixo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala em empreender ou quando a gente fala em empreendedorismo, vou repetir essa palavra, que ela é tão grandona, empreendedorismo, o que passa pela sua mente? Abrir um novo negócio? Ter uma startup, que também é um novo negócio? Já tem um negócio e quer melhorar o seu negócio? E por fim, eu não tenho um negócio, mas eu quero empreender dentro do negócio de alguém. Eu sou funcionário, sou colaborador. Estou dentro do negócio de alguém e quero empreender, eu quero fazer as coisas diferentes. Pois é, empreendedorismo é tudo isso. Empreendedorismo é abrir um novo negócio, empreendedorismo é intraempreender, é estar dentro do negócio de alguém e empreendendo. Empreendedorismo é reconhecer os arranjos produtivos locais, de uma cidade, de um estado, de um município, ou até mesmo seu próprio estado. Então, empreender é fazer coisas novas, fazer coisas diferentes e atender uma necessidade existente de um público, de um segmento de mercado. Então, empreender é isso, atender a necessidade de pessoas. E como negócios são feitos por pessoas e para pessoas, a gente resolveu criar essa formação da Espaço para Empreender com Sucesso. Essa formação a gente trabalha com ela, eu e Denis, eu do meu sócio, a gente trabalha com essa formação desde 2014. A gente já percorreu aí vários estados do Nordeste com essa formação e resolvemos transformar essa formação num conteúdo digital, para poder alcançar um maior número de pessoas, para poder estar no maior número de locais, para que você possa ter o nosso conteúdo no seu celular, no seu notebook, no seu desktop, onde quer que você esteja, nosso desejo é que você escute nossos áudios e você preste atenção nos nossos conteúdos. Então nós vamos falar, esse módulo que a gente vai fazer aqui hoje, esse curso que você está participando, esse curso que a gente está abrindo aqui, essa mensagem inicial é um curso introdutório, é a parte 1, ele deve durar aproximadamente umas 3 horinhas, e depois a gente tem os 10 passos, né, que dá o nome ao curso. Então, neste curso aqui no introdutório, eu abro os 10 passos, a gente fala os 10 passos,
Denis é que vai estar com vocês abrindo os 10 passos, explicando o que são os 10 passos. E depois, quem quiser complementar essa formação, vai poder cursar os 10 passos individualmente. Ou seja, cada um dos 10 passos que a gente abordar aqui tem um curso dele específico, que vai durar aí em torno de 1h30, 2 horas, onde a gente vai abordar cada um dos 10 passos. Então é uma formação completa, aproximadamente aí com umas 30 horas de duração, onde a gente vai trazer ferramentas modernas de mensuração, ferramentas modernas de desenvolvimento de projeto, de prototipação. Então, nós vamos trazer para você canvas de processo. A ideia é que a gente passe para você o que de fato é importante para empreender, o que de fato você precisa para ter um negócio saudável, sustentável, que dure durante o tempo e a gente evite que você entre em falência, que você quebre antes mesmo de você abrir ou quebre durante os 24 primeiros meses aqui que você abriu o teu negócio, tá bom? Então, espero muitíssimo que você goste dessa formação. A gente se vê lá dentro da formação e quem sabe você gosta do que a gente vai falar e adquira os próximos passos com a gente, tá bom? Grande abraço a você, fico por aqui e a gente se vê lá dentro do curso. Até breve. Fala, empreendedor, como é que você vai? Tudo bem? Espero que sim, tenho certeza que sim. Fala para mim uma coisa, tá animado para começar? Tá esperto para começar? Eu vou fazer para você um pedido. Pega uma folhinha de papel, uma folhinha aí do papel que você tem, ou teu caderno, deixa em cima da mesa aí com uma caneta, com um lápis, porque primeiro que você está fazendo um curso, né? Então, eu acho que toda vez que a gente vai fazer um curso, tem que ter lápis e papel. Se você vai para a escola, você tem que levar lápis e papel. Se você vai para um curso, para qualquer lugar, você tem que levar lápis e papel. Então, aqui não muda muita coisa. A ideia é a gente trocar experiências, trocar conteúdos. Eu vou fazer alguns apontamentos. Seria ideal que você tivesse na sua mão aí um lápis e um papel. Eu começo falando com vocês de como estudar na plataforma. Mas, Marcelo, eu sei como estudar, eu sei que você sabe como estudar, mas eu quero facilitar a tua vida um pouco. Não é? Eu quero te fazer algumas colocações que vão ajudar com que você estude, não só na nossa plataforma, não só neste curso, mas em qualquer curso de educação à distância, em qualquer ambiente virtual de aprendizagem, você vai ter uma desenvoltura melhor, você vai ter um aproveito melhor se você seguir essas dicas que eu começo dando para vocês aqui, tá bom? Então, são dicas. Como estudar em AD? Então, vai servir para, como eu falei para vocês, estudar em qualquer AD. Primeiro, escolher um curso. No caso aqui, como exemplo um curso nosso que está na plataforma 10 Passos para Empreender com Sucesso, que é o curso que você está fazendo aqui. Ele tem uma data de início, iniciando aí 10 de janeiro, isso é uma suposição, a data é uma data fictícia, e embaixo 31 de janeiro. Então você tem aí 20 dias aproximadamente para realizar esse curso. Bom, é um curso que dura 2 horas, 3 horas no máximo. Então, se é um curso que dura 2 horas ou 3 horas, você tem que dividir o seu tempo num calendário. Abre lá um calendário, abre lá a tua agenda. Se você usa o calendário do celular, abre o teu celular, estipula, põe os alarmes compatíveis dentro do teu celular. Se for a tua agenda, põe lá, marca com o teu lápis colorido, com o teu marca-texto. E vocês estão vendo que tem 2 datas aí que estão marcadas em vermelho, dia 10 e dia 12? Por que está marcado em vermelho? Por 2 razões. Se você tiver problemas de flexibilidade, por exemplo, você teve que fazer algum compromisso inadiável, apareceu um compromisso com seu filho, de colégio, de hospital, seja o que for que apareceu um imprevisto. Eu estou dando 2 dias para vocês aqui, de períodos de tempo, para você ter essa flexibilidade. Eu não consegui começar o curso dia 10, mas certamente eu vou conseguir começar o curso no dia 12. Opa, legal, massa. Se você conseguiu começar no dia 10, dia 12 estudou mais meia hora, 1 hora, dia 15 estudou mais meia hora, 1 hora, dia 17 você está indo bem no teu cronograma, e no meio disso tudo aqui aparecer também um probleminha para você resolver, aparecer algo que não estava previsto, algum imprevisto, você tem essa flexibilidade de você resolver. Então, importantíssimo você ter o calendário. Teu cérebro entende isso. Teu cérebro entende que você, a partir do momento que você escreveu, marcou ali os teus dias, teu cérebro entende que aqueles dias estão dedicados para a sua pessoa. E sobra você fazer com que os outros entendam. Então, o objetivo também de você marcar isso
é que as pessoas que estão à tua volta, por exemplo, tua mãe, por exemplo, teu irmão, tua esposa, aquelas pessoas que dependem de você, filho, sabe que naquele dia, entre o dia 10 e o dia 31, na parte da tarde ou na parte da manhã, você tem um tempo para você. Que você vai estar estudando, que você vai estar aprendendo. Então, serve para um monte de coisa esse calendário. Para você acender uma luz amarela para todo mundo que está à sua volta, para você mesmo se orientar e, sobretudo, para você mandar para o seu cérebro a informação de que naquele período você vai estar estudando, vai estar aprendendo, vai estar investindo em você mesmo. Então, empreendedor, o calendário te ajuda bastante. E aí eu estou trazendo para vocês algumas dicas minhas, pessoais. Eu estudo muito em ambiente virtual, em EAD, e eu uso isso. Escrevo as minhas metas, tenho lá meu calendário, tenho lá minha agenda, passo para o papel mesmo, levo os meus conteúdos para o papel mesmo, não deixo passar em branco. Escolho metas reais, então se eu sei que eu tenho que estudar meia hora por dia, eu vou estudar meia hora por dia, porque eu sei que é possível estudar meia hora por dia. Né? Eu tenho meia hora por dia, nem que seja eu abrir mão da minha 1 hora de almoço, ou da minha hora de... um pedaço da minha hora de assistir o filme quando eu chego em casa, ou meia hora de bate-papo com os amigos, ou fique fora do WhatsApp, meia hora, desligue o teu telefone, vai estudar, vai cuidar da tua vida, fique fora das tuas redes sociais meia hora, experimente, você vai ver como dá certo. Então escolha metas reais, metas tangíveis. Meta boa é uma meta flexível, logo no começo eu falei para vocês aí dessa flexibilidade, é ideal que você consiga flexibilizar, cumpra com alegria. Então, tem aí alguns dias para você de estudo. Esses dias não podem ser doloridos. Você não pode ir para esses dias de estudo, ai, poxa vida, pô, que chato que é estudar. Pô, tem nada de chato, cara. Estudar é uma coisa maravilhosa. Ampliar os teus horizontes, fazer com que você cresça, fazer com que você se diferencie, transformar você num competidor mais viável. Tudo isso é ampliação das tuas possibilidades. Não é? Então, vá estudar com alegria. Mastigue algo. Eu falei para vocês que são dicas minhas, pessoais. Eu vou estudar em EAD. Se eu estou mastigando alguma coisa, se eu estou roendo alguma coisa, para mim é muito bom. Né? Se eu tenho uma balinha na boca, produzo saliva, essa saliva me ajuda a me manter esperto, me ajuda a me manter acordado, me ajuda a me manter concentrado. Então eu mastigo um amendoim, eu mastigo uma balinha, eu tenho sempre alguma coisa perto de mim para me mastigar, isso me ajuda a manter minha concentração. Depois aí afaste os sabotadores. Né? Então, uma vez que você informou todo mundo à tua volta que você está estudando, pai, mãe, irmão, filha, todo mundo, desligou do teu celular, você já matou um monte de sabotadores ali. Aqueles 15 minutos, aquela meia hora que você está ali estudando, aquela meia hora que é sua, que é para você estudar, que é para você evoluir, que é para você crescer, você tem que fazer com que ninguém te tire esse tempo que é seu. Né? Porque esse tempo está te levando a se tornar um competidor mais viável. Um competidor mais viável aonde? No mercado de trabalho. Esse curso aqui fala de empreender. Então, se você está querendo se tornar um empreendedor mais competitivo, um empreendedor mais aguerrido, um empreendedor que não falha, um empreendedor que cresce, um empreendedor que atende à necessidade das pessoas, de um público específico, você tem que ter essa visão, não é? De afastar os teus sabotadores. E o teu maior sabotador, na maioria das vezes, é você mesmo. Né? Se você não desligar o teu celular, nesses minutinhos que você está fazendo as suas aulas, as suas lições, certamente alguma coisa vai entrar nesse teu celular. Vai entrar uma propaganda, vai entrar um fake news, vai entrar uma foto que você vai querer ver, uma foto de uma viagem, uma foto de uma paisagem, uma foto do Brad Pitt ou da Angelina Jolie, vai entrar alguma coisa aí que você queira ver, vai roubar a tua atenção e você vai se auto-sabotar nesse período de 15 minutos ou meia hora que você está dedicando para você. Então, preste atenção nisso que você vai ver como funciona a nossa metodologia, minha metodologia que eu estou compartilhando com vocês. Bom, aí embaixo eu resumo em 5 passos para você se tornar um competidor viável. Vamos ver que passos são esses? Primeiro, se planeje. Viu a data, então, de início do curso, viu a data de fim do curso, então você está apto a estudar aqueles dias, você já sabe que tem aqueles dias, você já sabe que você pode, então se planeje. Depois, tenha compromisso. Marque o horário, estabeleça o horário, bota na tua agenda, bota no teu calendário e cumpra. Tenha constância.
Se você faz isso uma vez, duas vezes, três vezes, seu cérebro começa a entender, começa a mecanizar isso, começa a transformar num mecanismo repetitivo e prazeroso. Então, seu cérebro, toda vez que você concluir a missão, dia 10 eu estudei meia hora, opa, cérebro. Dia 12 eu estudei meia hora, opa, cérebro, consegui de novo, ninguém me atormentou. Dia 15, opa! 17, opa! Toda vez que você cumprir uma meta dessa, com excelência, uma meta de 15 minutos, uma meta de meia hora, seu cérebro vai ficar feliz, porque você estabeleceu um compromisso, você planejou e você cumpriu. Então, é importantíssimo. Seu cérebro também entende que você é um cara aplicado. O que significa um cara aplicado? Você cumpre aquilo que você faz, você estabelece meta, você segue, que você marcou esses dias aí para estudar e você vai estudar esses dias. Então, você é um cara aplicado. E, por fim, um cara que busca resultados, que neste caso específico, o que é? Concluir o curso 10 Passos para Empreender com Sucesso entre o dia 10 de janeiro e o dia 31 de janeiro. Esse é o resultado que você espera. Mas só isso? Não, pô. E o certificado? Você terminando a tua formação, vai vir um certificado para você pôr no teu currículo, para você pôr na tua pasta. Se você tem currículo Lattes, põe lá no teu currículo Lattes, de forma que a próxima vez que você for buscar uma oportunidade no mercado de trabalho, esse curso 10 Passos para Empreender com Sucesso já vai estar lá, né? E o teu empregador vai entender isso. Posso seguir? Vamos seguir então. Bom, a plataforma também tem algumas metodologias específicas, por exemplo, módulos. O curso 10 Passos para Empreender com Sucesso é um curso de um único módulo, é um curso corrido, ele não tem divisões. Ele vai ter divisões mais tarde, quando os 10 passos forem abertos, forem desmembrados, forem destrinchados, aí a gente vai ter divisão. A plataforma é feita de lições. Cada lição dura no máximo 15 minutos, vai. Quando a gente extrapola um conteúdo, assim, porque tinha que extrapolar menos, talvez a gente chegue a 20 minutos. Mas o certo e o correto é que as nossas lições durem no máximo 15 minutos. Anexos. A gente vai entregar para vocês neste curso 10 Passos para Empreender com Sucesso uma série de anexos. Tem material em PDF, tem planilha em Excel, tem documento em Doc, tem documento do Sebrae, tem um monte de coisas que a gente vai entregar para vocês nesse curso, já nesta formação introdutória. Nas outras formações, nem vou te contar, nem vou dar spoiler aqui, porque é muita coisa para a gente agregar. Eu falo para você, é um curso de mais de 30 horas de conteúdo que você vai desfrutar plenamente. Quiz. Ao término de todo o curso, tem lá um conjuntinho de perguntas e respostas para validar o teu aprendizado. Não é para medir o teu aprendizado, é para validar, para que você fixe o teu aprendizado, para a gente entender se a gente conseguiu te passar bem aquele conteúdo específico. Se a gente conseguiu passar bem para você aquele conteúdo específico, você vai ter uma assertividade no quiz. Você vai responder perguntas simples com respostas simples e assertivas, de maneira que a gente vai entender que, caramba, o curso está bem feito. Joinha, Denis respondeu tudo certinho, Gabriel respondeu tudo certinho, João, Maria respondeu tudo certinho, legal. A gente de fato conseguiu passar para vocês a informação e o conteúdo de uma forma simples, prática e eficiente. Então, aprendendo a estudar tem a ver com isso. Voz. É ideal que a gente trabalhe sempre uma frequência de voz legal, bacana com vocês, e a gente vai procurar estabelecer isso. E vídeo, todos os nossos conteúdos são em vídeo, eventualmente algum anexo não, mas o resto todo a gente vai trabalhar dessa forma. Os instrutores dessa formação sou eu, Marcelo, Denis e eu, do meu sócio. Você vai estar com eles, ele vai falar com vocês bastante depois nessa parte de formação. Os objetivos da formação, dessa formação introdutória, estão aí colocados para você. Despertar aptidões, a gente quer saber se você pode mesmo empreender, se você deve empreender, direcionar as suas expertises, aprimorar estratégia, aprimorar plano de negócio, então, uma série de coisas que a gente vai trabalhar com vocês durante essa formação para que a gente comprove a existência de brilho nos seus olhos. E no fato é isso. Empreendedor que não tem brilho nos olhos, que a gente não olha para ele, que a gente não enxerga aquela vontade de empreender, de fato é melhor ir procurar concurso, é melhor fazer outra coisa. Então também faz parte nesse curso. Chega lá no final, a gente entender que não tem vocação nenhuma para empreender, que empreender não tem nenhum glamour, e a gente dissuadir você, tirar você dessa trilha de empreender, porque não é uma trilha para todo mundo, é uma trilha para poucos. Então, como eu falei para vocês, esse programa é introdutório, ele tem junto com ele esses outros 10 passos, né? 10 lições, 10 minicursos, pesquisa, Canva, validação, recursos, liderança, prototipação,
marketing, legislação, aporte financeiro e PIX. Então, dentro do nosso curso, dentro do curso 10 Passos para Empreender com Sucesso, a gente vai desmembrar e vão ter esses 10 mini cursos aí de 1h30, 2 horas cada um, para quem gostar, para quem tiver interesse e para quem pretender de fato ir a fundo no empreendedorismo. Tá bom para vocês? Então a gente encerra por aqui essa lição introdutória e vamos para frente, ok? Grande abraço a todos, muito obrigado, até breve. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Homem de Melo, sou o CEO e fundador da plataforma tudoensino.com.br e eu quero apresentar para você a versão da plataforma em White Label, isso mesmo. Agora você pode ter a nossa plataforma, o tudoensino.com.br, no seu formato, com a sua cara, com as suas cores, com seus conteúdos, para você utilizar empreendendo educação ou ainda treinando seus colaboradores. Se você quer uma plataforma de ensino à distância, experimentada já no mercado, que pode te propiciar um excelente custo-benefício, uma rapidez de instalação, uma manutenção prolongada e uma adaptação muito bacana, uma transição muito bacana do presencial para o ambiente virtual, somos nós. Estamos aqui para te oferecer essa oportunidade, estamos aqui para te oferecer essa facilidade de levar ensino à distância, de levar um ambiente virtual para os seus alunos e para os seus colaboradores, tá bom? Clique aqui no botãozinho de Saiba Mais e descubra o que a gente pode fazer por você, tá bom? Grande abraço, a gente se vê na plataforma www.tudoensino.com.br, educação para os novos tempos. Até já! E aí, pessoal, como é que tá sendo essa história de vocês aí com a gente? Tá dando tudo certo? Tá bacana? Estamos conseguindo chegar até você? Então, vamos para a nossa primeira live. Um grande abraço. Vejo vocês lá dentro. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para começar mais uma live conforme programada. É uma segunda live sobre gestão de riscos com o professor Fernando Afonso, Olá, nosso pessoal. conteudista aí, que já está com o curso lançado na plataforma. O primeiro curso de gestão de riscos já se encontra no ar. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre... Vai ser uma live bem diferente. Vai ser a continuação da live anterior, onde nós vamos estar trazendo algumas dúvidas mais direcionadas sobre risco. Então, Fernando, fala um pouquinho aí, para quem não te conhece, um pouquinho da tua experiência, quem é você, para quem não participou da live anterior. Bom, eu sou o professor Fernando Afonso, tenho 40 anos de experiência com construção civil e outras áreas, óleo e gás, área de eólica, e como professor já tenho 25 anos de experiência. E eu venho estudando risco há 10 anos e me apaixonei por essa área porque eu acho que tem muita coisa que nós não sabemos, muitos erros que nós cometemos por falta do conhecimento dos riscos que nos envolvem. Então a gente pensou em dar um curso para que no Brasil a gente tivesse uma cultura de risco muito mais desenvolvida do que nós temos hoje. Esse é o principal objetivo desse nosso curso. Legal. Esse teu curso, que está sendo ministrado, que já está na nossa plataforma, ele tanto faz para quem mora no Brasil como quem mora fora do Brasil. Gestão de riscos como um todo.
É claro que as pessoas que falam português, elas vão ter uma compreensão melhor. Mas, por exemplo, dirigir um automóvel aqui em Portugal, em Angola, em qualquer local da língua portuguesa, os riscos são os mesmos. As probabilidades é que diferem de um lugar para o outro. Quando a gente começa a criar uma planilha que todos começam a contribuir, você começa a ver o grau de diferença de vários riscos nesses lugares. A cultura de risco começa quando a gente começa a compreender que há diferenças entre as pessoas e entre os locais que elas moram. Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta bem diferente, assim, do lado profissional. Para me tornar um gestor de riscos, eu tenho alguma formação específica? O que eu preciso fazer para me tornar um gestor de risco? Boa pergunta. Muita gente me pergunta que para ser um gestor de risco tem que conhecer estatística, matemática, e na realidade nada disso. Precisa só de ter bom senso e intuição. O gerenciamento de risco, na realidade, é a resposta de 6 perguntas básicas que a gente vai, ao longo da live, desenvolver. Mas o mais importante é a intuição, a curiosidade e a perspectiva de se pensar preventivamente. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E aí as coisas seguem. Agora, uma cultura de risco só é desenvolvida quando você tem pessoas. Então, nunca uma pessoa só vai ser um bom gestor de risco. Ele depende de outras pessoas. Legal. Quando a gente fala em gestão de riscos, muitas pessoas que já têm alguma noção, estudaram alguma coisa, pensam logo no lado empresarial. Mas esquecem que a gestão de riscos ela também serve para a tua vida pessoal. Por isso que a gente está trazendo esse assunto hoje. Eu acho que tanto profissionalmente quanto pessoalmente a gestão de risco é importante. E como é que a gente conseguiria diferenciar um do outro, umas ações mais específicas para o risco pessoal, para o risco profissional? Ou seria as mesmas ações para ambos os riscos? Entendi. Essa pergunta é engraçada. É uma pergunta que poucos fazem, mas eu acho uma das mais importantes. Nós não podemos separar o Fernando profissional do Fernando professor e do Fernando que tem a vida pessoal. Nós somos um só. Mas quando você pensa no profissional, quando você sai do trabalho, você se torna aquela pessoa que tem uma família. Mas há riscos envolvidos em todas essas 3 áreas. O professor, o empresário e o dono de casa, o pai de família. Então, quando você tem uma gestão de risco que envolve tudo, você passa a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, um professor melhor, porque você começa a ter uma conceituação, uma percepção do risco com uma coisa global. Legal. Hoje aconteceu um fato bem engraçado. Eu fui numa loja aqui perto comprar um produto que a gente estava precisando e a pessoa me perguntou, me conhecia, perguntou, olha, vocês estão fazendo live? Eu falei, não, hoje à noite vai ter uma live de gestão de risco. E tinha uma pessoa dentro da loja que virou para mim e falou, risco já ter nascido no Brasil já é um risco. Então, e ela mesmo, quando eu falei, mas o risco não é só ruim. A gente precisa ter essa separação do risco bom e do risco ruim. E o pessoal normalmente, acho que 90% das pessoas só pensam no risco ruim, né? Na coisa ruim que acontece na tua vida. Então, não tem aquela preocupação de saber, peraí, quais são os riscos bons? Existe risco bom? Como é que a gente conseguiria separar um do outro? Interessante isso, porque a gente vive num país tão complicado que o empresário, para dar certo aqui, ele dá em qualquer lugar do mundo. O estudante, quando dá certo aqui, dá em qualquer lugar do mundo. O brasileiro que sobrevive aqui, sobrevive em qualquer lugar do mundo. Essa nossa percepção do nosso jeitinho brasileiro é um dom que nós temos e é o maior inimigo para a gente desenvolver uma cultura de risco. Muita gente pensa o seguinte, na hora H que surgir algum risco, eu dou o meu jeito. Mas quando você se prepara antes, você pensa antes, esse risco passa a ter um grau de dificuldade menor. Você consegue pensar preventivamente. Esse risco consegue ser resolvido de uma maneira mais planejada, mais calma, sem traumas. Quantos de nós que passamos por uma gestão de risco, preventivamente, nós temos soluções muito melhores do que aquelas pessoas que, na hora, no sufoco, são obrigadas a pensar numa solução. Sempre que você tem uma equipe pensando em riscos e agindo,
você tem ações e comportamentos melhores. Isso é uma coisa interessante. Ah, legal. Vamos para as perguntas aqui que a gente precisa. Gerenciar risco consome muito tempo? Engraçado. Muita gente pensa o seguinte: eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou comerciante. Minha vida já é muito corrida. Como eu vou arrumar tempo para gerenciar risco? Isso é uma pergunta, né? Mas, na realidade, o gerenciamento de risco é feito em equipe. Por isso que nós aqui estamos pensando em dar para os nossos ex-alunos que participaram do curso uma planilha online para ser preenchida constantemente por todos. Então, imagine os comerciantes preenchendo riscos que podem acontecer no seu comércio e começando a interagir com comerciantes do Brasil inteiro. Legal. Que riscos aqui acontecem que lá no Sul não acontecem e vice-versa. Então, as donas de casa, pensando em riscos que podem acontecer, os deslocamentos que nós fazemos nas cidades, que riscos podem fazer. E veja, quando a gente começa a falar assim, normalmente as pessoas só pensam em desgraça. Não pensam em coisa boa. Podem acontecer riscos. Então, quando você pensa em riscos positivos que podem acontecer, sem você perceber, você começa a mudar a concepção de coisas ruins para coisas boas. E as coisas boas começam a acontecer naturalmente porque você treinou o seu radar para observá-las. É como se elas fossem invisíveis para você. Esse é o principal legado que a gente vai deixar para você. Um radar que você vai adquirir com várias pessoas para mudar a nossa percepção do risco. Legal. Então, assim, não se consome muito tempo para fazer um plano de gestão de risco? Não, não se consome, porque ele é feito a várias mãos. A minha visão de risco é diferente da sua, mas quando nós, num ambiente virtual, nós dividimos essa responsabilidade, começamos a colocar nossas opiniões, nossas impressões de uma forma bem planejada, a gente começa a ter uma visão que a gente não tinha antes. E você dedica pouco tempo, 1 hora por semana, meia hora por semana, 2 horas no máximo. Não é uma coisa que envolva tempo, mas é uma coisa que envolva constância. Nós temos que ter um pouco de disciplina para dedicar 5 minutos a cada 2 dias, 15 minutos, para que você possa chegar ao final da semana com a visão que todos estão contribuindo para aquele risco. É interessante isso. Legal. E dentro do... Vamos focar do lado profissional, dentro de uma empresa. Quais são as pessoas envolvidas na gestão de risco? Todas as pessoas de uma empresa? Existe um setor específico? Como seria isso? Não, todas elas. Quantas vezes eu fui dar consultoria numa empresa e às vezes a visão de uma pessoa que é menos considerada, ela tem uma visão impressionante. Pessoas de limpeza, os vigilantes, que às vezes são pessoas invisíveis, que poucas pessoas prestam atenção. Aquelas pessoas, às vezes, têm uma visão da empresa que a própria gerência não tem. E eles conseguem perceber riscos que são invisíveis para aquelas pessoas que têm a função de gestão da empresa. Então, quanto mais pessoas em diferentes níveis participar, mais completa é a gestão de risco daquela empresa. Legal. Tem uma pessoa aqui falando na live, eu estou aqui no telefone, pessoal, porque eu estou vendo as perguntas de vocês. André Luiz. Estimado Fernando, o direito penal tem o gerenciamento de risco hoje por lei. Compliance Criminal Anticorrupção. Então ele já tem hoje o gerenciamento de risco em leis. Bem interessante. Como é o nome dele? André Luiz. André, imagina que você tem uma planilha que vários advogados criminalistas possam preencher para vocês só terem o benefício de usá-la. Imagina a visão de várias pessoas nessa área, imagina a compliance que vocês vão ter com essa exigência que já está virando lei. E veja, quando você usa uma lei brasileira, ela só tem validade no território nacional. Mas tem algumas leis, tem algumas exigências, algumas normas, como a ISO, que elas são exigidas em 250 países. Imagina só, é muito mais abrangente aquela lei, muito mais exigente aquela lei, porque não é só um país. Então, gestão de risco, ela está entrando em quase tudo, mas de uma forma colaborativa.
Veja, você é um advogado, eu sou um engenheiro, um professor. Cada um de nós tem uma visão, uma história de vida, e essa contribuição para o seu risco, para essa planilha, ela tem uma visão diferente. E às vezes, por você não ser advogado, por você ser advogado e eu não sei, eu posso te dar uma ideia, o Denis pode dar uma ideia que de repente você tem uma visão que não tinha antes. Esse somatório de ideias é como se fosse uma fagulha criativa que você começa a ter essa intuição, que você passa a ter um poder maior sobre os outros. Porque você tem uma visão e usa uma ferramenta de uma forma que nós não teríamos condições de usar, porque não somos advogados, mas nós contribuímos para isso. E o bacana disso é que é uma contribuição que todos se beneficiam e todos crescem juntos. Às vezes a sua informação para nós me torna um engenheiro melhor, me torna um professor melhor. Isso é que eu queria deixar, um legado. As grandes empresas brasileiras, elas fazem consórcio. Elas dividem as obras. E por que nós, às vezes, competimos entre nós, quando se nós nos associássemos, nós teríamos muito mais vantagens? Eu venho do Rio de Janeiro, que grandes empresas de madeira compraram de 500 metros de uma rua e uma do lado da outra fazia concorrência. Porque elas viram que juntas elas conseguem vender muito mais do que separadas. Por que as farmácias sempre buscam ter uma do lado da outra? Porque elas sabem que elas sobrevivem melhor dessa forma. Quando nós nos associamos e paramos com essa ideia de pensar em concorrência, em uma coisa negativa, e pensamos na oportunidade, mais uma vez, você passa a ter uma vantagem competitiva maior. E os seus clientes vão ser beneficiados diretamente por isso. Que hoje, qualquer que seja a nossa profissão, nós temos que encantar nosso cliente. Satisfazer já não é mais suficiente, você tem que encantar o cliente. E olha que interessante, a gente está falando de gerenciamento de risco, que ela é para qualquer um, né? Para qualquer tanto pessoa quanto qualquer tipo de profissional. Não importa se você é da área de educação, saúde, segurança, qualquer área. Então, o gerenciamento de risco ele está vindo agora para ficar mais do que nunca, né? Principalmente esse momento que nós estamos passando, é muito importante você saber gerenciar todos os riscos da sua vida e todos os seus riscos profissionais. Então, qualquer um hoje pode estudar gerenciamento de risco. E hoje, eu até brinco, né? Hoje não é que pode estudar, é que deve estudar, que é importante para a tua vida, né? Então, como o André falou mesmo aqui, gerenciamento de risco é um hábito. Quando você realmente começa a tratar o gerenciamento de risco como hábito, daqui a pouco você está fazendo naturalmente, né? Sem estar se preocupando muito e vai te ajudar muito a ser uma pessoa melhor, mais preventiva das coisas e corretivas. Porque da mesma forma que você está prevendo, quando você prevê o risco, você já estudou a correção dele. Então você já sabe qual é a ação que você vai tomar caso venha a ocorrer esse risco. Então, é bem importante. Como uma pessoa muito ocupada pode encontrar tempo para gerenciar risco? Essa pergunta a gente escuta frequentemente. Agora, imagina uma pessoa ocupada tendo que resolver um problema de risco naquela hora que aconteceu e que é um risco fatal ou um risco grave. Ela vai ter que arrumar tempo para aquilo. Risco é uma coisa que a gente tem que dar prioridade. No Brasil, os donos das maiores empresas, os CEOs das maiores empresas, que são contratados a peso de ouro para pensar em estratégias da empresa, em planos estratégicos, elas às vezes dedicam 2, 3 horas por mês à estratégia. O resto do tempo delas é para apagar incêndio. Esse tempo que é dedicado a apagar incêndio demonstra, primeiro, uma falta de planejamento e uma falta de gestão de risco. Então, é como foi acabado de dizer aqui, o gerenciamento de risco. Imagina que um advogado começa a trabalhar conosco, que temos uma intimidade com matemática maior, com probabilidade, e nós possamos fornecer para eles informações de estatística que possam melhorar a performance dele como advogado. Imagina que a gente possa, às vezes, fornecer para os CEOs, pequenos empresários de pequenos negócios, que possamos fornecer para eles ferramentas que eles possam identificar riscos e até estimar. Qual é a grande vantagem? O mundo está cheio de riscos. Se você erra menos, logicamente você acerta mais. Se você acerta mais que a concorrência, você está na frente.
E aquele advogado, aquele médico, principalmente na área hospitalar, que tem muito risco, se vocês dedicarem o estudo do risco, é como se vocês subissem num degrau de clarividência, de visão, como se vocês tivessem uma bola de cristal no bolso. Vocês vão errar cada vez menos. Errando cada vez menos, são pacientes a menos que morrem, são famílias que ficam satisfeitas e gratas pelo serviço feito. É menos gasto, mais economia, mais satisfação de uma equipe. Uma equipe ganhando confiança, ela é muito mais eficiente do que aquela equipe que está insegura, porque tem riscos e não sabe como lidar. Tudo isso muda a cabeça da gente. E o que eu queria mais conscientizar, quem está assistindo e quem vai assistir depois, é que a gestão de risco ela é feita em equipe. O que a gente está disponibilizando aqui é uma coisa maravilhosa. Imagina que várias pessoas contribuam para vários riscos. Imagina que um advogado se interesse, por exemplo, em opinar, dar sua opinião para riscos que estão sendo criados na Constituição Civil, na área médica e vice-versa. Qual é o crescimento pessoal que essas pessoas vão ter? Qual é o desenvolvimento intelectual que essas pessoas vão ter? E o conhecimento que elas vão adquirir até para advogar em suas causas? É um contrato ganha-ganha. Ninguém sai perdendo aqui. É um contrato que todos se beneficiam com isso. E isso é o bacana, isso é o que me convenceu a levantar essa bandeira do risco, porque eu acho que todos se beneficiam. É uma coisa que não há perdedores, só o risco. Uhum. É verdade. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, uma formação que eu tenho em gestão hospitalar, e eu não tive uma cadeira de gestão de riscos. Eu tive um seminário de tópicos especiais, na verdade, que falava sobre introdução ao risco. A gente não chegou a ter exatamente uma cadeira. E é muito importante na área hospitalar você saber fazer essa gestão de risco. Né? É uma dica aí que eu acho bem interessante, mas o curso veio aqui para isso. Eu vou intercalar com as perguntas que nós temos aqui, com as perguntas do YouTube do pessoal, tá bom? Então vamos lá. Fernando, canal Logisticando. Como inserir na cabeça da alta gestão a importância da gestão de riscos? Vai ter duas formas de convencê-los. Ou agora, para eles se beneficiarem, ou depois, correndo atrás. Qualquer profissional, daqui para frente, ele tem que ter uma gestão de risco. Não importa a sua área. Ele vai ter que ter uma gestão de risco. Ou ele entra agora, na frente, dominando e sendo uma pessoa que, de alguma forma, ele vai ser um formador de opinião, uma distribuição dessa informação, ou depois ele vai ser levado a isso de uma outra forma. A grande vantagem que a gente vê das pessoas que estão ouvindo isso agora, e estão acreditando, e estão começando, elas erram menos. E elas começam a enxergar oportunidades que as pessoas que estão no Brasil, por exemplo, só enxergam ameaças. Quantas vezes a gente vê uma ameaça que por trás dela tem uma oportunidade que ninguém vê? Hoje a logística, que é a sua área, ela está tendo uma movimentação que só se esperava daqui a 5 anos. Que oportunidade está acontecendo? Se você hoje for comprar um caminhão, você vai entrar em fila de espera. Você vai ter que pensar talvez em caminhões seminovos, ou algum compartilhamento, algum outro equipamento. Que oportunidades que não podem estar acontecendo aí? Que nós não conseguimos enxergar. Então, o risco é como se a gente tivesse uma amplificação de pensamento. A nossa criatividade é amplificada porque nós discutimos num fórum. É o que nós estamos querendo discutir aqui, um fórum que várias pessoas, às vezes, dão sugestões. Quantas vezes, às vezes, nós estamos tendo um problema e uma pessoa que nem da profissão nos dá uma ideia, uma sugestão que a gente consegue chegar à solução, talvez, às vezes, por intervalos ou por tabela. Não vai diretamente, mas vai aqui, vai ali, você acaba tendo uma criatividade. Eu me lembro de uma reunião na CHESF, em 1900, vou agora revelar a minha idade, 76. E a dúvida era que uma hidrelétrica brasileira estava sendo lançada, ia ser inaugurada, mas as linhas de transmissão estavam atrasadas. Um estagiário sugeriu, por que a gente não passa esses cabos no helicóptero? Passava primeiro, todo mundo riu. Até que alguém foi botar no papel. E a partir de uma ideia louca, que todo mundo riu,
foi uma ideia sensacional, revolucionária. Às vezes, uma ideia dessa pode levar você a refletir e pensar numa ideia execuível. Então, a grande vantagem da gestão de risco é que desenvolve em você uma habilidade de se perguntar, e por que não? Vamos avaliar. E se acontecer isso, o que é que eu posso fazer antes que aconteça esse risco? E você tem calma de pensar em ações preventivas e corretivas. Quando acontecer, você já está tranquilo. Enquanto está todo mundo descabelado, a concorrência descabelada, você já sabe o que vai fazer, porque você já pensou antes. E, na realidade, você pensou com várias pessoas com pouco tempo empregado. Legal. André Luiz, você falou uma coisa bem interessante aí sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem uma empresa que tomou uma multa aí, descumprimento da lei. E eu sou da área de tecnologia também, eu acho muito engraçado você ter uma lei para obrigar as empresas a terem cuidado com seus dados pessoais. Acho que isso deveria ser uma preocupação desde o início de qualquer processo de tecnologia. É você saber que aquela pessoa no teu site, no teu sistema, que ela está tratando com você, então você tem que cuidar dos dados dessa pessoa, dessa empresa. Você não pode compartilhar, vender o cadastro, fazer nada, porque foi feito com você. Então, infelizmente, hoje as empresas não fazem, mesmo antes da lei, a gestão do risco de ter um vazamento de dados. Porque o vazamento de dados ela pode ser processada em milhões. Então, você tem uma série de riscos de simples ações que não foram tomadas antes. E eu acho legal a LGPD ter entrado com força. Eu acho que precisa mudar para acabar com esse vende de banco de dados. Eu já recebi ligação de empresas que eu nunca quis comprar produto na minha vida, me oferecendo coisa que não tinha nada a ver. Eu falei, como é que conseguiram meus dados? Então, realmente a LGPD é muito importante você fazer essa gestão do risco aí. E o que acontecer no momento que tiver os dados vazados, quais são as atitudes, quais são as ações, o que eu vou fazer antes. Então, realmente, a LGPD veio aí para dar uma melhorada boa para a gente. O risco aí. E é risco, né? Hoje quem não está se adequando está correndo a risco. E esse risco não é positivo, tá? Esse risco é negativo, esse risco é muito sério. Então, vamos lá. Leandro, qual é a principal vantagem do estudo de risco? Eu vou traçar aqui uma comparação com dois segmentos que vem estudando risco já há algum tempo. A área de transatlânticos e a área de aviação. Os transatlânticos, até o Titanic, você não tinha, nos botes salva-vidas, vaga para todo mundo a bordo, que hoje é uma coisa louca. Mas naquela época não tinha nem bote salva-vidas, nem colete. Foi através de um acidente fatal desse que se viu a necessidade do óbito. Na aviação, no início da aviação, andar de avião era arriscado. Caíam muitos aviões. Até que começaram a tentar melhorar a aviação e hoje a aviação é mais seguro do que carro. O transporte mais seguro do que o avião é você andar de elevador. E assim mesmo, em alguns lugares, até mais perigoso, porque a manutenção não é boa. Então, quando você começa a gerenciar o risco, você vai melhorando o seu negócio, diminuindo os gastos, economizando, e depois que você vai fazer a comparação dos benefícios com os gastos, os benefícios superam muito os gastos. É como se fosse efetivamente interessante você implantar no seu negócio. Então, a gestão de risco hoje, ela chegou para ficar. A pergunta que você vai fazer é o seguinte: você quer entrar agora, enquanto está começando, ou você quer esperar a quarta, quinta onda que você vai ser obrigado? Quem entrar agora, ela vai entrar na frente e vai pegar uma experiência, porque gestão de risco é hora de voo. Quanto mais tempo você tem, melhor você será. Legal. Na verdade, a gente pode até pensar no seguinte: gestão de riscos, ou você vai fazer por bem ou você vai acabar fazendo por mal. Então, a gente pode colocar isso na nossa cabeça, né? Porque se você não fizer a gestão do teu risco agora, preventivamente, você vai acabar pensando no risco que você teve. Eita, eu tive esse risco, aconteceu isso, depois que ocorreu, e que você teve problemas
para poder exatamente saber o que fazer naquele momento, né? Em quais circunstâncias uma gestão de risco pode me beneficiar? Acho que em todas, porque a gestão de risco faz você repensar sua forma de planejar a sua vida, seu negócio, a sua empresa e a sua vida, de uma forma geral. É como se você errasse menos. Qual é a grande vantagem do cassino quando você vai jogar no cassino? Se você ver a vantagem dele, é 2% a mais do que você. Tem uma margem muito pequena. Mas quando você repete isso, as probabilidades do cassino ganhar são muito maiores do que as dos apostadores. Por isso ele ganha muito dinheiro. Então, a nossa vantagem como gestor dos nossos riscos é que você vai errar. Você tem que aprender que você vai errar e que você, cada vez que você vai errar, reconhecer que você errou e aprender com seus erros e com os erros dos outros, que é muito melhor, você vai se tornando uma pessoa mais intuitiva e assertiva, vai errar menos. E de 10 você erra 5, acerta 5, daqui a pouco você erra 4, acerta 6, daqui a pouco você erra 2, acerta 8. E aí você começa a ter uma coisa que todo mundo vai dizer que você teve sorte. Fulano tem uma sorte, não erra. Não é isso, é que você aplicou bom senso na sua vida. Gestão de risco nada mais é do que aplicar bom senso na sua vida. Na verdade, ou também quando erra e acontece um problema, você corrige tão rápido, você toma as atitudes tão rápidas que as pessoas acabam nem notando que houve o erro, né? Que houve o risco, que houve aquela falha, né? Então isso é bem interessante. Eu vou deixar essa pergunta aqui, vai ser muito boa para o pessoal no final, que nós vamos falar sobre isso. E como é que a gente faz o gerenciamento de risco? Essas 3 perguntazinhas aí que a gente precisa saber fazer para poder gerenciar. Gerenciar riscos é a resposta a 6 perguntas. 6 perguntas básicas. E quando você responde a essas perguntas, você está preparado para gerenciar os riscos na sua vida. A primeira delas é o que nós queremos fazer, o que nós pretendemos. E quando você responde a essas perguntas, essa primeira pergunta, você começa a identificar seus objetivos, os seus sonhos, o que você quer da sua vida. Sem essa primeira pergunta, nada faz sentido. Então, a primeira pergunta, o que nós queremos? Para onde nós queremos ir? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que pode nos acontecer? Então, entre hoje, o seu futuro, aquele que você tem, os seus sonhos, o que você está se propondo? O que é que pode acontecer? Que riscos podem acontecer? Os positivos e os negativos. Então, você, nessa segunda pergunta, você vai fazer uma lista de riscos. Todos aqueles riscos que possam acontecer. A terceira pergunta é, de todos os riscos que você identificou, quais são aqueles que são mais importantes? Que se acontecer, são mais catastróficos ou são mais ameaçadores? Então, nessa terceira pergunta, você, de alguma forma, vai ter que pegar todos esses riscos que você listou e ordenar de uma forma que você identifique dos mais importantes para os menos importantes. Então, veja que essa cadência de perguntas, até essa terceira, é lógica. Não tem nenhuma dificuldade, não tem matemática, não tem nada. Só tem bom senso e disposição de perder um pouquinho de tempo nisso. A quarta pergunta é, se esse risco acontecer, o que é que eu posso fazer? Então, essa quarta pergunta nos convida a pensar preventivamente. Ações preventivas e ações corretivas. Porque, às vezes, você pode, olha, se eu tenho um caminhão aqui, vou daqui para São Paulo, eu vou fazer de tudo para que esse caminhão não sofra um acidente. Mas se ele sofrer, o que é que eu tenho que fazer? Que ações eu tenho que fazer para que, se acontecer esse acidente, o impacto seja o mínimo possível, cause menos danos à minha imagem, à imagem da empresa, ao motorista, às pessoas do entorno? Porque hoje, cada vez mais, nós temos que pensar na parte ambiental, na parte, terceiras partes envolvidas, que a gente chama de partes interessadas, porque cada vez mais está difícil viver, cada vez mais tem mais riscos, tem mais leis, mais exigências, e nós temos que aprender a conviver com isso. O empresário hoje, o mercado está para o profissional. Aquele empresário amador,
ou ele vai ser absorvido, ou incorporado, ou comprado por alguém. Não tem mais aquele jeitinho, eu dou meu jeitinho. Não tem. O mercado está cada vez mais profissional. Então, essa pergunta do que pode acontecer, a gente vai começar a pensar preventivamente em ações preventivas e corretivas. A quinta pergunta é o seguinte: os riscos que a gente planejou, mudou alguma coisa? E aí a gente começa a constatar o seguinte, que o risco se altera com o tempo. Ele pode aumentar de intensidade, diminuir ou até quase desaparecer, porque os riscos sofrem influência do tempo. E é interessante que você acompanhe esse risco, que às vezes você começou a fazer ações preventivas e esse risco começou a se atenuar. Então ele começa a se atenuar a partir de suas ações que às vezes não custam nada. Custam muito pouco em relação ao que poderia gastar se ele acontecesse. A última pergunta é: o que nós planejamos de certo e o que nós planejamos de errado? E aí vai uma coisa interessante. Quantos de nós no Brasil já convivemos com pessoas e você viu que a pessoa fez um erro, cometeu um equívoco, uma falha, e ele nega: eu não cometi esse erro. A gente às vezes nega até quase instintivamente: não fui eu. Nós temos um hábito de negar. E se a gente nega que a gente cometeu essa falha, esse erro, nós não vamos aprender, nós não vamos evoluir. Aquela equipe que começa a admitir seus erros e ela não é tratada de uma forma punitiva, essa equipe ela tem uma vantagem competitiva entre os demais a olhos vistos. Ela é muito mais eficiente. Porque quando você começa a admitir seus erros, e não é censurado por isso, mas procurar saber as causas, por que você errou? Houve aquela comunicação, porque sempre um risco quando acontece tem várias causas. Às vezes você elimina duas causas, o risco deixa de acontecer. E são causas não tão caras assim como a gente pensa. Então, se vejam, 6 perguntas que nos obriga a trabalhar em equipe sucessivamente, repensando naquilo ali. Então, quando você faz isso de alguma forma constante, passa a ser uma coisa divertida, porque você começa a conhecer com as pessoas, passa a ser altamente benéfico para nós, que nós nos tornamos melhores como pessoas, e aonde você estiver, você vai ser mais eficiente. Você quase vai virar uma pessoa insubstituível. E lembrem-se que nesse nossa vida, nesse modo mundo, não tem almoço grátis. Não existe isso. Então, quando a gente está oferecendo isso para vocês, há um interesse nosso. Qual é o interesse? Eu me tornar um professor cada vez melhor. Porque com as perguntas de vocês, eu estando num ambiente desse, eu vou ser obrigado a estudar, a dar resposta para vocês, e assim eu posso reconhecer minhas falhas, meus erros, mas eu posso estudar e me transformar numa pessoa melhor. E cada vez mais, eu vou ser ultrapassado por algum de vocês. Por quê? Porque a intuição, gente, não é um dom meu. A habilidade de pensar preventivamente é um dom brasileiro. Eu vou ficar feliz da vida se eu tiver contribuído para vocês desenvolver essa cultura, esse lado que vocês têm muito forte e nem notaram o que sabem. Esse é que é o legado que a gente queria deixar. Não só um curso como outro qualquer. Acabou o curso, você segue o seu caminho para o outro. Não. A partir desses cursos de risco, nós vamos ter uma plataforma que a gente vai se encontrar semanalmente, quase gratuita, e que a gente possa contribuir para o crescimento de todos nós. A cultura de risco ela só funciona quando nós tivermos vontade de conviver no ambiente para desenvolver essa cultura. A planilha vai ser feita a várias mãos. As empresas inglesas, americanas, para qualquer área que você vá, a minha, por exemplo, construção civil e área hospitalar, por exemplo, são 10 mil, 15 mil riscos que são identificados ali. Se você pegar um diretor do hospital, ele é incapaz de botar no papel 100 riscos, porque ele nunca parou para pensar nisso. E ele é sozinho, ele é a diretoria dele. Agora, imagina que todos os enfermeiros, motoristas, maqueiros, pensassem nos seus riscos individuais nas suas áreas e chegasse lá em cima uma planilha conformada, organizada. Que poder que ele não teria na mão para decidir, para planejar?
até a sua apólice de seguro cai. Porque as companhias de seguro vão ver que o risco daquele hospital é muito menor. Então você acaba economizando dinheiro através de um esforço coletivo que como se todos estivessem ramando para a mesma direção. Essa que é a grande vantagem da gestão de risco. Unificar todos de uma empresa, de uma instituição, de uma entidade, para a mesma direção através da gestão de risco. Por que que eles vão fazer isso? Além do interesse como profissional, eles vão se tornar pessoas melhores. Pessoas melhores para sua mãe, seu pai, seus filhos, sua esposa, seu marido. Isso é que é o melhor. A gente se torna melhor como pessoa. E se tornando melhor como pessoa, você se torna melhor como profissional, sem sombra de dúvida. Que legal. Cada vez que a gente faz uma live, um encontro com o Fernando, então são milhares de informações aqui, coisas que vêm na nossa cabeça sobre riscos, coisas que eu mesmo nunca pensei desse lado positivo do risco. Ele fez uma brincadeira com a gente aqui. Virou para mim, pô, da tua casa para cá, você consegue pensar em algum risco? Eu falei, claro, tanto eu vindo a pé, que eu moro pertinho do escritório, quanto eu vindo de carro. Então eu penso em vários riscos. Qual é bom? Eu parei e falei, caramba, qual é bom? Qual é bom? Não pensei, né? Então, em momento nenhum, eu pensei no risco positivo. De encontrar uma pessoa que você gostaria, de encontrar uma empresa, de você encontrar com uma pessoa que te indica uma empresa, de você, sei lá, qualquer risco bom. Né? Então, realmente foi muito interessante. Já mudei meu mindset só para pensar em relação a riscos, não só pensando do lado negativo, mas do lado positivo também. Você já deu uma explicada mais ou menos sobre a planilha. Vamos detalhar mais um pouquinho aqui o que é a planilha, que na verdade vai ser um sistema, né, para o pessoal utilizar, para eles entenderem o que é esse diferencial. A planilha é um local que todos vão poder preencher. Então a gente vai dividir em áreas. Medicina, advocacia, engenharias, segurança, cidadania. Então, veja, tem riscos que servem para todos. Direção, violência no trânsito, essas coisas. Então, quando você tem acesso a essa planilha e tem uma ideia, a sua ideia vai para uma linha, é criado um risco com o seu nome. E todos passam a contribuir naquele risco. Imagina que você lança uma ideia e é cadastrado um risco no seu nome. Então, periodicamente, vai ser lançado para você os riscos que você colocou, as sugestões preventivas que você colocou, as sugestões após o risco. Então, o que acontece? Você começa a ter uma espécie de currículo que é atualizado em tempo real e que você possa extrair as horas que você dedicou a isso e você possa usar essa planilha utilizando tudo que já tem lá. Imagina que você tem acesso a 70 mil riscos, 80 mil riscos de várias áreas diferentes. E que você possa atualizar, com as pessoas da sua área de conhecimento, da sua área de interesse, ou do seu hobby, que você possa identificar. Por exemplo, viagem. Imagina os riscos positivos que você possa se beneficiar através de várias ofertas que se tem aí que ninguém nunca pensa. A gente só pensa quando vai viajar em atraso de avião, perda de voo, mas e as coisas boas que podem acontecer? Uma vez eu estava num voo de Zurique para Xangai e eu peguei um voo que parou em Nova Delhi. Houve um problema, eu tive que pousar lá, eu fiquei 3 dias de graça lá. Foi ótimo, menos para o meu patrão, que perdeu 3 dias. Mas foi ótimo, eu conheci Nova Delhi, conheci o Taj Mahal, conheci um bocado de coisa. Às vezes, gente, surge a oportunidade e se você não está preparado para ela, ela passa. Então, nós temos que aproveitar essa planilha, que seria um fórum de discussão e desenvolvimento pessoal, e você usar isso no seu negócio, na sua empresa, no seu ofício. Imagina que você possa, voltando agora para a área de medicina ou para a área de advocacia, que são 2 áreas que são muito pouco exploradas pelo risco e são as que mais vão ser beneficiadas, além das engenharias. Que você possa utilizar e se relacionar no fórum com advogados do Brasil inteiro e de outras línguas, que você possa entender os riscos e correlacionar, e com isso ver as oportunidades que podem surgir. Que relacionamentos você não pode ter, que networking você não pode criar nesse tipo de fórum. É isso que a gente se propõe, orientar vocês no preenchimento da planilha, que cada um de vocês vai preencher, não tem esse limite. Cada um vai colocar esses riscos e vai sendo
incorporado gradativamente à lista. São várias pessoas que vão ter ideias. E essas ideias vão ser traduzidas em riscos, ações preventivas, ações corretivas e probabilidades de impactos. Então, você vai conseguir identificar ações trabalhistas, ações cíveis, ações criminais, os riscos que elas podem ter na comarca do Rio, comarca de São Paulo, comarca de Brasília, comarca de Recife, comarca de Florianópolis, aonde você estiver. Você vai ver o tempo de processamento, então você vai começar a ter informações muito mais ágeis do que você pode imaginar indo direto no foro. São informações em tempo real. E outra coisa, você vai ter contribuições de engenheiros médicos, outras expertises, outras competências que você vai ter isso gratuitamente. Isso é que é a grande vantagem. Que legal. Então, assim, a gente precisa saber aqui que no Brasil, vou focar por uma pergunta daqui que uma pessoa fez, Marcílio, a gente falou basicamente no início, né? Qual é o risco de empreender em um negócio sem visão? Olha, não é dos melhores. O Brasil é um país que não é para amadores. E você começar um negócio sem nenhuma previsão, que nem o Zeca Pagodinho, eu vou andando em cima do chão, embaixo do céu, qualquer lugar é lugar, a chance de você ter um fracasso é muito grande. Eu conheço aquelas pessoas que tiveram sucesso na vida depois de vários fracassos. Essas são as pessoas chamadas burras pelo Bismarck. As pessoas inteligentes, aquelas que aprendem pelos erros dos outros. E a gestão de risco mostra isso para você. O que é que os outros falharam? Quantos estudos de caso nós não podemos fazer em várias áreas e tirar partido disso para as pessoas que estão participando da planilha, os ex-alunos. É impressionante como isso pode mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida como pessoa física, como seres humanos que nós somos, como membros de uma família e como profissionais. Eu acho que o mundo de hoje ele está muito louco. A gente está vendo agora a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. A gente nunca pensou que fosse ver. Nós estamos presos em casa por conta de uma pandemia que nunca pensamos que ia ter. O mundo vai sair dessa pandemia totalmente diferente do que era. E que riscos novos vão surgir, que riscos velhos vão deixar de existir ou vão diminuir. Se nós não tivermos essa percepção com várias pessoas pensando, nós vamos ter menos chance de sobrevivência em qualquer que seja a área, como pessoa, como profissional. E eu não vejo um bom futuro de pessoas que queiram se aventurar numa profissão, a menos que ela confie nos deuses e nas cartas do tarô, nas cartas como se fosse um jogo de azar. E realmente, você jogar o seu dinheiro, jogar o seu investimento no jogo de azar, as chances são contra você. Então, lembre-se sempre de fazer uma gestão de riscos antes de iniciar um projeto, antes de iniciar uma empresa, até mesmo antes de sair de casa. Então, é bem importante você fazer isso. E agora, ultimamente, até dentro de casa. Então, eu estou brincando, mas isso é real pela situação que nós estamos passando. E o risco veio aí para ficar, a gestão de risco veio para ficar, principalmente agora. Então, vamos falar um pouquinho, estamos já perto do final da live. Se vocês tiverem perguntas, podem mandar para a gente aí, que nós vamos responder ainda nessa live, né, que é os 15 minutinhos. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, sigam a gente nas redes sociais, curtam aí, pode deixar mensagens, perguntas aí para Fernando, que nós vamos estar sempre analisando e respondendo para vocês. Como gestão de riscos é um assunto que ele é muito grande, a gente hoje está falando sobre um curso, vamos dizer, sobre uma introdução à gestão de riscos. A gente não chegou nem a aprofundar mesmo na gestão, como fazer a gestão, as ferramentas que utilizar, nem nada. Então, nós com certeza vamos trazer para vocês aí posteriormente novas lives com novos tópicos e, mais importante, um curso novo, né, Fernando? Então, ele vai falar um pouquinho para vocês agora sobre o curso que já está na plataforma sobre introdução à gestão de riscos. Ele vai falar um pouquinho para vocês
e vai concluir com a chamada para o curso 2. Você vai explicar para a gente aí qual vai ser o diferencial dele. Mas, lembre-se, façam a gestão de riscos, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Vamos falar um pouquinho aí do curso, Fernando? Esse curso introdutório, a gente teve muita preocupação de passar para vocês como você começar com o pé direito, como você começar correto, como você pensar no risco, como você começar a interagir com o risco. E não teve melhor forma do que a gente contar a história do risco através da humanidade. Como aquelas pessoas 2000 anos antes de Cristo pensavam de uma forma preventiva. E você está vendo que por várias civilizações eles tiveram tudo para pensar no gerenciamento de risco, mas por algum motivo deixaram de pensar. E por que agora, nos últimos 100 anos, já no século passado, a partir de 1960, se começou a pensar mais intuitivamente, mais focado nessa gestão de risco, como a modelagem matemática desenvolveu, e a gente vai tentar, nesse primeiro curso, convidar você a pensar no risco de uma forma interessante para que você possa aproveitar o melhor do segundo curso, que esse sim é o curso de risco. E se você gostou dos cursos de risco, como você desenvolver essas 6 perguntas, como você começar a contribuir na planilha com riscos, como ações preventivas e corretivas, o terceiro curso, que nós vamos lançar depois, é como você começar a pensar nas probabilidades e impactos desses riscos que foram colocados na planilha de uma forma intuitiva. Você não precisa ser um estatístico, não precisa ser um matemático. É claro que essas pessoas vão ter uma vantagem maior, mas nós vamos preparar como você usar com Excel de uma forma que a gente possa colocar isso na planilha e que todos possam colocar. Vejam, aquelas probabilidades e impactos que nós vamos colocar de cada risco ali é sugestiva. Cabe a você aceitá-los ou não. Às vezes, um risco que você está colocando ali, no seu caso, pode ser mais grave ou menos grave. Então, você pode colocar o valor que você quiser. Mas você fique sabendo que aquele risco ali vai ter várias contribuições, várias reflexões de várias pessoas. Então, é muito mais profundo, ele é muito mais defensável, ele é muito mais pensado do que um risco de apenas uma pessoa. É um risco de sugestão. Então, quando você começa a pensar nisso, você tem muito mais assertividade. O que é que acontece hoje em qualquer lugar? Um advogado vai dar um orçamento a um cliente, ele sabe o quanto ele vai gastar e bota 10% a mais de risco. Um médico vai fazer uma operação, ele sabe que pode ter alguma coisa, então ele bota 15% a mais de risco. Um engenheiro vai fazer uma obra, ele bota 20% a mais de risco. Mas por que 10, por que 15, por que 20? Veja como tem muita incerteza nesse percentual. A planilha de risco vai ajudar você a ter um valor muito mais eficaz, defensável e efetivo. Imagina que você tem um orçamento muito melhor, muito mais preciso do que os concorrentes. Você certamente vai ter muito mais vantagem do que os outros. E provavelmente o seu preço vai acabar a chegar mais barato. Vai ser mais econômico, mais competitivo, porque os seus riscos vão estar controlados. Então, tem uma informação bem legal aqui, o Diógenes nos colocou. Com base nessa planilha, podemos tirar proveito dessas informações compartilhadas de várias visões de profissionais diferentes. Com certeza, essa planilha vai te ajudar muito até criar o teu plano de risco, né? Como o Fernando mesmo acabou de dizer, lógico que não é para todo mundo. O risco que numa empresa tal pode ser que na sua empresa seja menor, seja maior, mas ela vai te ajudar, te dar um norte no desenvolvimento do teu projeto, da tua planilha de gestão de risco. Exatamente. A gente tem uma pergunta aqui do Bruno Henrique. Para você, como ser um bom profissional em gestão de risco? Você aprender a trabalhar em equipe e você ter disciplina para estudar um pouquinho toda semana. E que você possa se dedicar. Essa planilha de risco nada mais é do que você ter boa vontade de dedicar um pouquinho do seu tempo a se relacionar com pessoas de vários segmentos para que você se torne um profissional melhor. É querer começar. Querer começar e começar na planilha, você vai ver que essa planilha vai te levar a uma melhora continuada que você vai se surpreender. A gente costuma dizer que essa planilha de risco, toda vez que a gente começa ela, e eu comecei sozinho
a pensar em riscos da construção civil, num piscar de olhos eu cheguei a 420 riscos. E eu sou uma pessoa só. Imagina se eu coloco isso para lá, a contribuição de advogados, de pessoas de logística, de médicos. A gente vai longe. E tudo isso, todos se beneficiam. Os orçamentos serão mais baratos. Os médicos, por exemplo, que pedirem um orçamento de uma firma de engenharia, os advogados, eles vão ter condições de ver os riscos que estão ali incluídos e melhorar o seu próprio rendimento, o seu próprio relacionamento com as empresas. Eu acho que é uma ação entre amigos, do bem, que todos vão ser beneficiados e todos vão crescer. Eu torno a dizer que no futuro isso vai ser quase mandatório para qualquer área. Já está começando a aparecer a ISO. Todas as normas ISO hoje já têm obrigatoriedade de riscos. O COSO, que é aquela entidade que regula o mercado financeiro internacional, a partir dos acordos de Basileia, do terceiro, todos os riscos das empresas têm que ser colocados ali. Se você vai comprar uma ação de uma empresa, você tem que saber que risco, qual é o apetite de risco dela. No segundo curso a gente vai dizer o que é um apetite de risco, o que é uma tolerância do risco. A gente ouve falar muita coisa, mas será que o que você está ouvindo é o correto? Como você pode se beneficiar para isso? Se você quiser investir, se você quiser entender, se relacionar com uma empresa SA, você tem que entender o apetite de risco dela. E a gente vai te dizer aonde procurar no balanço que é feito anualmente. Só para ilustrar um pouquinho, eu acho bem engraçado a não preocupação disso, né? Uma vez eu fui dar uma aula sobre redes wireless e tem um módulo de segurança. E eu fui explicar na aula o que é ameaça, vulnerabilidade e risco. As pessoas entenderem a diferença dos três para você poder tomar as ações de segurança. Me questionaram, não, isso não é assunto da aula, vamos direto para as ações de segurança. Falei, porra, você não entende o que é um risco. Como é que tu vai entender uma ação que você vai tomar? Porque você não vai saber tomar aquela ação se você entender qual é o risco dela, qual é a ameaça dela, qual é a vulnerabilidade. Então, é bem interessante essa não preocupação, né? Então, tem outra pergunta aqui para você. Acredito que aqui, Bruno Henrique de novo, acredito que aqui na Europa a carência de bons profissionais na área de risco fazem dos brasileiros sermos bem vistos para essa área. O brasileiro, ele nasceu para gerenciar risco no mundo todo. Porque tem tanta desgraça aqui, que quando o cara ele sai daqui, ele sai, digamos assim, com PhD em gestão de risco. Ele só não sabe utilizar isso. É uma área que tem uma carência hoje no mundo todo de gestores de risco. São profissionais que estão faltando. E nós somos um berço para isso. Nós temos um potencial muito grande. E uma das coisas que a gente queria depois é transformar essa planilha em inglês para que a gente pudesse vender os nossos ex-alunos no mercado internacional. Por que isso? Porque nós temos um dom que é raro para a gestão de risco. E a gente queria potencializar isso. Mais uma vez, é um contrato ganha-ganha. A gente queria fazer uma coisa para ajudar brasileiro. Por que brasileiro tem que prejudicar brasileiro? Eu não entendo isso. Eu entendo que a gente tem que nos ajudar. Se nós nos ajudássemos, se nós tivéssemos uma visão de nos ajudar, talvez nós tivéssemos uma vida menos complicada que nós temos. E isso é verdade. Eu acho que eu tenho visto muita gente lá fora dizer que se beneficiou por conta de algumas experiências que teve no Brasil que conseguiu tornar ele, digamos, um profissional mais competitivo lá fora. E eu acredito muito nisso. Qualquer que seja a sua área, eu acredito, se você é brasileiro, passou aqui algum tempo, você tem uma experiência de vida que isso, para a gestão de risco, é precioso. Não desperdice. Legal. Muito bom. Mais uma vez, estamos concluindo aqui uma live com o professor Fernando Afonso. Agradecer a presença de todos aí. E a live, como sempre, o assunto é tão bom, ele é tão envolvente que ela acaba muito rápido. Então, nós já chegamos aí em 1 hora de live. Puxa. Vamos encerrar aqui. Agradeço a presença de todos. E, Fernando, vamos fechar aí, dando uma dica para o pessoal que quer entrar nesse mundo de gestão de riscos. Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer?
o que ele precisa começar a pensar, se preocupar para poder entrar para estudar riscos? Primeiro, ter objetivos. Se você tem objetivos, faça esse curso introdutório de gestão de risco que vai abrir tua mente. E você vai perceber que o risco está envolvido entre nós. Nós estamos imersos em risco. E que você sabendo transformar esses riscos que vão acontecer na nossa vida em aliado, você vai ter mais sortes. Que o pessoal vai chamar de sorte, que na realidade são... Você conseguiu transformar o risco num aliado. Na realidade, a única coisa que está entre o sucesso e o fracasso são riscos. Então, se você tiver uma gestão de risco melhor, certamente você vai ter mais sucesso do que fracasso. Você vai ter fracasso, mas até para dar a volta por cima, para aprender lições aprendidas, você tem mais vantagem. E você consegue ter uma visão de mundo diferente. Esse é o legado que a gente queria deixar. Que bom. Nós vamos ter aí na descrição o link da outra live. Quem quiser assistir, ela já está gravada aí no YouTube, a live anterior com o professor Fernando. É bem interessante, são perguntas diferentes e nós vamos estar sempre aí trazendo novidades para vocês. Não deixem de assistir a live e qualquer coisa que vocês queiram, deixam aí nas mensagens do YouTube, que a gente vai procurar responder vocês, tirar as dúvidas de vocês ao longo do tempo. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Quem não conhece ainda a nossa plataforma, pode acessar agora www.tudoensino.com.br e lá você vai ter o curso de Introdução à Gestão de Risco do professor Fernando Afonso. Tá bom? Um abraço e vejo vocês na próxima live. Até mais. A próxima. Aniversário Nagem 30 anos. Seu dia pede festa, seu dia pede oferta. Confira. Samsung Galaxy A11 por 10 vezes de R$ 129,90. Smart TV LG 4K 65 polegadas por 10 vezes de R$ 429,90. Caixa de som Anyway F2 por apenas 10 vezes de R$ 24,90. E tem ofertas exclusivas em nagem.com.br. Aproveite! Olá pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês. Estou aqui para apresentar o curso do Currículo Lattes, que eu preparei especificamente para você que de repente é estudante universitário e está precisando preparar um currículo principalmente para o mercado de trabalho, principalmente para preenchimento e principalmente para registrar as atividades que você faz academicamente na universidade. Muita gente pensa que não tem experiência para nada e não sabe o que colocar no currículo. Sabe de uma coisa? Todas as atividades que você faz academicamente, pela extensão, né, por laboratórios de prática de gestão, por empresas juniores, essas atividades, elas têm lugar definido no currículo Lattes. E você fazendo isso de forma estratégica, com uma orientação, com um curso que deixa o teu currículo preparado para o mercado, saiba de uma coisa, você estará pronto para o próximo passo, que é ganhar oportunidades no mercado de trabalho. E aí eu estou aqui trazendo esse curso porque você pode se preparar, né? Você pode ter um currículo que vai historicamente te dar, não é, todo o trabalho, toda a importância da tua vida profissional, do que você já fez, do que você está fazendo, e os profissionais e as empresas que estão selecionando vai ver todo o teu histórico. Um currículo mais preparado do que o Lattes não existe. Não é? Você vai ter toda a sua história profissional dentro dele. E ele é dinâmico o suficiente para permitir que durante a tua vida profissional isso fique bem registrado.
no tempo das histórias, do teu processo antigo e do que você está vivenciando hoje ou nos últimos 3 anos, para você ver a dinâmica que é o Currículo Lattes. E tudo registrado, tudo organizado, ele é interligado com Receita Federal, ele é interligado com o teu CPF, ele é interligado com o CNPq, ele é interligado com as instituições de ensino, porque se você pensa em fazer uma pós-graduação, se você pensa em fazer um mestrado, se você pensa em fazer um doutorado, o teu Currículo Lattes precisa estar organizado e atualizado. Tanto é que você não vai ver em outros currículos data de atualização. E este Currículo Lattes, ele vai periodicamente mostrar quando foi que você atualizou o teu currículo. Então, como é uma coisa que há uma necessidade de uma continuidade, que é nada melhor do que você ter um curso que oriente a você fazer periodicamente, como se fosse uma rede social, porque ele ajuda, ele é bem dinâmico e intuitivo para você trabalhar como se fosse uma rede social e deixar tudo pronto para o mercado de trabalho, tudo pronto. Se você pretende ser um consultor, o Currículo Lattes é o melhor currículo para mostrar todo o seu trabalho de consultoria. Se você pretende ser um professor universitário, um professor do ensino médio, o Currículo Lattes é o melhor currículo para você ter ele de forma organizada. Então, não fique triste se você precisa do Currículo Lattes preencher. Busque a orientação através desse curso, que eu tenho certeza que vai ser algo prazeroso e dinâmico para que você esteja sempre preparado para as oportunidades que vão chegar. Vejo você no curso, vejo você fazendo esse trabalho aqui que vai ser fantástico para a sua vida profissional. Um grande abraço, te vejo no curso.